Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Primeira Opinião, hoje dia 6 de agosto de 2020 e como sempre vamos à nossa máxima, a eleição sem Lula continua sendo fraude, ainda mais agora, né? Fica difícil, meu Deus do céu, como fica difícil. A Globo apoiando, dizendo que Lula tem que ser candidato em 2022. Como dizia o velho Brizola, se a Globo é contra, seja a favor. Se for a favor, seja contra. Tá complicado. Como é que a gente vai agora apoiar o Lula junto com a Rede Globo? Tá difícil. Mas, como eu já disse, em 2022 o presidente tem que ser o Requião. Bom, faz algum tempo que eu não gravava nada aí, já tem alguns dias. Correria, né? Dia a dia a gente trabalha, fica difícil conseguir algum tempinho para fazer alguma gravação, falar o que a gente tem para falar, né? Transmitir a mensagem. Como vocês sabem, já devem estar sabendo, a segunda turma do STF, que é composta pelo ministro Fraquinho, né? O Edson Fachin, pela vampirona, né? Carmen Lúcia, né? Parece uma vampira, uma múmia paralítica, sei lá, pelo Gilmar Mendes, né? Mal sapão, e pelo Ricardo Lewandowski, e ainda pelo decano, né? Que está aí já para se aposentar, parece que até o final desse ano, no máximo, né? Talvez até um pouco antes, porque a aposentadoria dos ministros da STF é compulsória, né? Assim que eles completam 70 anos, eles precisam se aposentar, eles são aposentados compulsoriamente. Então, esse voto, que o ministro Celso de Mello já podia ter também feito o seu voto agora, junto com os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, mas, pelo que tudo indica, pelo que estou ouvindo falar, aí alguns outros jornalistas, né, falaram que parece que ele quer proferir esse voto na plenária, porque os ministros estão votando no modo virtual, né, através da internet, para evitar justamente o contato, né, a aglomeração de pessoas por causa do Covid. Mas como esse provavelmente será o último voto do ministro Celso de Mello, né, do decano, ele parece, pelo menos que estão dizendo, que ele vai querer fazer na plenária, com todas as condições que vão ser preparadas, né, para que não haja aglomeração, a plenária não vai estar cheia, vai ter alguns poucos jornalistas, alguns poucos convidados, parece, para que o ministro Celso possa emitir, né, proferir o voto dele nesse caso da suspeição do Moro. Por enquanto, está 2-2. O que pode acontecer também é que o próprio ministro Celso de Mello acabe não votando. E se ele não votar, empate a favor do réu, ou seja, a favor de Lula. A suspeição de Moro, então, estaria aprovada pelo STF e tanto o caso do triplex como o sítio de Atibaia estariam então anulados. Então, esses dois casos, o presidente Lula esses dois casos voltariam lá para o início de novo, para a fase de levantamento as pessoas seriam chamadas novamente para depor, enfim, aí voltar lá para o início, é como se tivesse começado do zero, nesses dois casos. Então aí, dessa forma, Lula estaria com seus direitos eleitorais devolvidos e em 2022, o candidato do PT, e talvez até da própria esquerda, o Lula tem muitas condições sim de aglutinar toda a esquerda em torno dele, então talvez o candidato da esquerda seria o presidente Lula. Lula versus Bolsonaro. O que não aconteceu em 2018 porque, né, o esquema foi todo armado, o circo foi armado, Moro, como já se provou aí, como já se mostrou várias vezes, manipulou tudo. Ele não agiu como juiz, ele agiu como carrasco, como acusador. Ele não teve nenhuma imparcialidade, ele foi totalmente parcial, ele interferiu no processo.
justamente para que Lula não pudesse concorrer em 2018 e assim a coisa, né, que aí está, pudesse então ser eleita. Está na mão do Lula também a questão de acabar com tudo isso, independentemente dele ter os seus direitos eleitorais devolvidos. Basta ele pegar os documentos originais do Odebrecht, lá na Suíça, que ele já solicitou, a defesa dele já solicitou, e aí pegar esses documentos e jogar a merda no ventilador. Mostrar aí os nomes de todas as pessoas que estavam envolvidas lá na época ainda no governo FHC, na evasão de receitas, na evasão de divisas do Brasil através das chamadas contas CC5, que possibilitaram uma evasão de bilhões de dólares. Como eu já falei antes em vídeos anteriores, esse dinheiro que a Lava Jato disse que conseguiu recuperar, que era o maior caso de corrupção jamais visto na história do Brasil, esse dinheirinho da Lava Jato aí é dinheiro da pinga, se comparado com o que foi evadido lá com as contas CC5, que continua sendo evadido, né? As divisas no Brasil foram, são e sempre serão evadidas se a gente não conseguir botar realmente uma pessoa no comando desse país que possa ter coragem de alterar muita coisa, começando pelo sistema bancário desse país, que é uma vergonha. Referendo ao revogatório já, lembra que eu falo, né? Uma das minhas máximas, referendo ao revogatório já. Vamos aí revogar todas essas medidas que foram tomadas no regime do Temer, o usurpador, e nesse desgoverno da coisa que está lá sentada na cadeira da presidência. Vocês sabem como pode curar a Covid-19? Vocês ainda não viram a novidade? Não? Rapaz, é muito fácil, né? Simplesinho. Ozônio na bunda. É isso mesmo que você está ouvindo. Pega o ozônio e enfia no seu reto e dispara o ozônio lá dentro. Dizem, tem um médico maluco aí, parece um médico, um cientista, sei lá, maluco brasileiro de Goiás, que disse que é só botar ozônio na bunda que está tudo certo. Lembra do supositório? Quem é mais antigo aí, da minha idade para mais ainda, né? Para mais para cima, vai lembrar que muitas vezes o remédio era ingerido, né? Injetado, colocado, enfiado na bunda. E aí a gente está voltando para aquela época. Pega o ozônio e enfia na bunda, que está tudo certo. Você vai se curar com o ozônio na bunda. Outra coisa também que eu queria falar, agora um pouco mais sério, né, é que as vacinas estão sendo desenvolvidas e tanto China como Rússia estão dizendo que vacina é um bem comunitário, é um bem para a humanidade e que, portanto, deve ser distribuída de forma gratuita. Nada de patentes para as vacinas, pelo menos até agora. É o que estão dizendo os chineses e os russos. Os americanos, como sempre, querem vender tudo. Tudo é mercadoria para eles. Inclusive eu, você, todos nós. Outra história também que eu ouvi agora, né, que está rodando nas redes, é a questão do Felipe Neto, né? O Felipe Neto, blogueiro, youtuber, que tem sei lá quantos milhões de seguidores, né, no canal dele, bolsonarista, arrependido, verdade? E que agora está lá descendo pau, descendo cacete na coisa, virou alvo dos bolsominions. Ele foi ameaçado várias vezes já, e uma coisa que ele disse, que, bom, é mais do que sabida por todos nós, né,
ele passou 10 anos destratando os governos petistas. E nunca foi ameaçado por nenhum petista, por nenhum membro do governo, tanto do presidente Lula como da presidente Dilma, e que agora está sendo atacado por todos os lados, ameaçado. Né? Teve a vida ameaçada por bolsominions e também pelo clã da família B171. E outra que nós ficamos sabendo também recentemente, Bolsonaro quis fechar o STF de verdade, ele quis intervir. Mas os generais lá, que fazem a cúpula do governo, não deixaram que ele tomasse essa atitude, pelo menos por enquanto. O general Heleno chegou a dizer que essa não era a hora para intervir no STF, para fechar o STF. Fechamento de STF significa uma única coisa: ditadura clara e bem nos moldes do que aconteceu no golpe de 64. O golpe de 16, em 2016, estaria assim repetindo os passos do golpe de 1964. Muito perigoso. Enquanto isso, né, a ex-esquerda brasileira está preocupada com as eleições municipais, sabendo que a ex-esquerda vai tomar um pau nas eleições municipais desse ano. Vai ser praticamente varrida das administrações municipais. Muito poucas cidades nós teremos candidatos de esquerda ou progressistas, enfim, que vão conseguir se eleger. A direita vai tomar de conta e o bolsonarismo mais de conta ainda. Fiquem de olho. Trump, que está correndo risco de perder as eleições esse ano para o John Biden, não sei o que é pior, Trump ou Biden, acho que ficamos na mesma, apesar de um ser democrata e outro ser republicano, mas para o Brasil não muda quase nada. A ex-esquerda fica aí cantando glórias para o John Biden, mas nós temos que nos lembrar que foi no governo democrata do Barack Obama que começou a espionagem total do pré-sal, da Petrobras, enfim, do governo da Dilma, vocês se lembram, né? O Barack fez aquele mise-en-scène, né? O Obama fez aquele mise-en-scène, pedindo desculpa, não sei o que lá. E o governo do Barack Obama foi o governo que botou os Estados Unidos em guerras verdadeiras. E o Trump ainda não fez nenhuma dessas guerras, guerra quente, né? O Trump está aí na Guerra Fria, atacando comercialmente, fazendo tudo isso que os Estados Unidos fizeram contra o nosso país e contra a América Latina. Tudo indica que está muito forte a questão de ter uma guerra contra a Venezuela e o Brasil vai ser envolvido nessa guerra. Inclusive, eu vi também uma notícia que o Brasil estava desenvolvendo junto com a África do Sul um míssil, né, para equipar os aviões Gripen, né, que o Brasil está, desde a época do Lula, o Brasil fechou esse contrato com a Suíça, né, e os aviões Gripen teriam como armamento, um de seus armamentos, esse míssil que estava sendo desenvolvido pelo Brasil e pela África do Sul. O governo Bolsonaro simplesmente cancelou o projeto, retirou todos os investimentos que estavam sendo feitos nesse projeto desse míssil e comprou mísseis já prontos dos Estados Unidos, né? Podia deixar de ser. E tem assim um indicativo muito forte de que haverá uma guerra de verdade, uma guerra quente contra a Venezuela, e os Estados Unidos eles exigem a participação do Brasil nessa guerra.
e como o governo Bolsonaro é o capacho do Trump, pode ser que tenhamos muitos dos nossos jovens morrendo numa guerra que não nos interessa e que só vai ajudar a afetar ainda mais a delicada condição da América Latina. Bom, já falei bastante. Hoje a gente vai deixando aqui os nossos últimos recados, como sempre. Referendo revogatório já. Yankees que estão acabando com o nosso país e com o a nossa América, né? A América Latina, com a grande pátria que estava caminhando para ser construída, né? Nos governos do PT principalmente. Então, esses Yankees, para eles, a frase é Yankees go home. Valeu, pessoal. Até a próxima.